Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa através do e-mail pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Hoje estamos entrevistando o presidente do Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas Gerais, professor Marcos Afonso de Souza. Vamos falar sobre o sistema prisional e os resultados do segundo seminário de Criminologia e Política Criminal. Neste bloco nós vamos abrir com a participação dos estudantes no pensamento universitário, estudantes de Direito, sobre assuntos. Vamos perguntar aqui ao nosso entrevistado sobre assuntos dessa entrevista. A nossa produção foi até a Faculdade Ibis Faceng e trouxe a participação dos estudantes Israel, Alexandre e Diogo. Por favor, as perguntas. A principal função da pena é a ressocialização do infrator, mas com o atual cenário da superlotação dos presídios, como ele acha que isso seria possível? Israel, eu acredito sim. Na verdade, uma das preocupações, um dos objetivos hoje do sistema prisional brasileiro é exatamente esvaziar os presídios de tal maneira que os presos que necessitem ficar recolhidos à cadeia, como se costuma dizer na linguagem popular, sejam apenas aqueles que não têm efetivamente condições de voltar a conviver em sociedade. Por outro lado, realizada essa tarefa de esvaziamento dos presídios, é evidente que a ressocialização será uma tarefa menos difícil de ser atingida, havendo efetivas condições na medida em que se ofereça principalmente a oportunidade do trabalho para o preso colocado em liberdade, porque esse é um grande problema. O preso é colocado em liberdade, ninguém, de regra, quer contratá-lo como empregado, exatamente por ser ele alguém egresso do presídio. Eu gostaria de saber se o programa Pai PJ do TJMG, se ele está vinculado ao Conselho de Criminologia. Eu acredito que sim, Alexandre, porque, na realidade, este programa do Tribunal de Justiça é um dos programas mais importantes que aquele órgão judiciário implantou em nossa justiça criminal. E é evidente que o tratamento daquele que esteve internado em hospital ou manicômio judiciário, em casa, junto ao convívio familiar, é uma tentativa inteiramente válida e que tende, na maioria dos casos, a produzir resultado positivo, sendo, por isso mesmo, merecedor de aplauso à iniciativa. Considerando a teoria de Lombroso, em que a causa do delito está no próprio criminoso, e o atual enfoque biopsicossocial na busca por esse elemento, como o exame criminológico poderá influenciar a decisão de um juiz na concessão de progressão de pena a um detento, já que é comum casos de criminosos que são hiperativos nas suas ações, mas que incrivelmente se transformam em anjos quando são presos. E por que esse exame não é obrigatório? Diogo, o exame criminológico é realmente muito importante e a tendência é que ele volte a ser exigido em cada caso que se faça necessário. Nós costumamos dizer em direito, e é uma verdade, que cada caso é um caso. Nós não podemos generalizar. Cabe ao juiz, em cada caso, exigir a realização do exame criminológico e, de acordo com esses resultados, formar a sua convicção a respeito da possibilidade ou não, da conveniência ou não, da concessão do benefício àquele que o requereu. Então, somos favoráveis ao exame criminológico, ainda que ele não seja necessário em todos os casos, cabendo ao juiz e ao Ministério Público, que normalmente requer o exame, a avaliação adequada a respeito. Muito bem, obrigado aí aos estudantes Israel, Alexandre e Diogo pela oportuna participação. E agora eu vou retomar a entrevista naquele aspecto da influência dos recursos tecnológicos sobre o sistema prisional. A tecnologia tem ajudado muito, professor. O senhor acredita que chegaremos ao ponto de ter várias execuções criminais virtuais? É possível? Eu acredito que sim. O avanço tecnológico é difícil de você limitar
você pensar num limite para ele, já que esse avanço tem sido extraordinário e a cada dia, a cada ano, surgem novidades a respeito e a Justiça, evidentemente, não pode ignorar a utilização desse novo meio de comunicação, que é importantíssimo para, inclusive, a sua agilização. O que se queixa no país é principalmente a morosidade dos processos, do andamento dos processos. E essa tecnologia tem concorrido e vai concorrer cada vez mais para a agilização, fazendo com que a justiça seja rápida e eficiente, sem perda, evidentemente, da qualidade, da seriedade e do prestígio que ela precisa gozar. Professor, gostaria de saber a opinião do senhor também sobre outro recurso tecnológico bastante polêmico, que é o uso de tornozeleira eletrônica. Como é que o senhor avalia isso? Sou inteiramente favorável à adoção desse procedimento, evidentemente resguardado o máximo possível o direito individual de cada cidadão, porque é preciso ter sempre em mente que, pelo fato de alguém ter sido condenado criminalmente e esteja cumprindo pena em qualquer circunstância, que essa pessoa deixou de ter direitos, tem os seus direitos excluídos. Continua como cidadão, devendo o poder judiciário, como a sociedade em geral, respeitar a sua dignidade como ser humano. E sobre o uso de algemas em operações, tanto da Polícia Federal como polícias também estaduais. O STF já se manifestou a respeito. Eu estou de pleno acordo com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Acredito que ela é ponderada, acredito que ela atende à necessidade em cada caso em que essa se evidencie, e é preciso ter equilíbrio, é preciso não usar o problema da algema como uma publicidade ofensiva, agressiva, em casos em que ela não se justificaria de modo algum. Mas, examinado cada caso com a devida ponderação, eu sou a favor do uso da algema apenas nessas hipóteses em que ela se faça extremamente necessária e que foram delimitadas pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, doutor Marcos, vou fazer um novo intervalo. No próximo bloco a gente vai falar sobre outros resultados do segundo seminário de Criminologia e Política Criminal aqui que o senhor organizou e também sobre os desafios do sistema prisional. A gente volta então em instantes.